Fala, torcedor palmeirense. Palmeiras está vivendo uma grande fase na temporada e deu uma massa em cima do Vasco. 3-0, fora os ameaças. Esses gols aí, torcedor, foram marcados apenas no primeiro tempo, viu? No segundo tempo, Palmeiras tirou o pé. Palmeiras é aquele tipo de time que ele descansa jogando. E no segundo tempo, Palmeiras deu uma segurada e venceu por 3-0 com bastante autoridade. Agora o próximo compromisso do Verdão pelo Campeonato Brasileiro já vai ser no domingo, onde vamos fazer o clássico Choque Rei contra o São Paulo. Esse jogo vai ser fora de casa, lá no estádio do Morumbi. Palmeiras, com essa vitória, assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 52 pontos. Hoje vai ter um jogo interessante na rodada, onde o Flamengo vai encarar o Cruzeiro e vai ser um resultado interessante para o Verdão. Eu separei aqui um corte da programação da Globo com o Globo Esporte, onde a mídia trouxe todas as notícias e as informações relevantes do Verdão dessa quinta. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição, legal? Lembre-se de deixar o seu like para você fortalecer o canal e também me ajudar. Então vamos para o programa. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Quinta-feira é a nova sexta, semana praticamente encerrada. Semana boa, tivemos vários jogos aí e eu não vou comentar isso sozinho, né? Já não quero nem perder tempo. Quero chamar ele, Denilson Show. Sempre um prazer. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Boa tarde. Palmeiras ganhou, o Santos empatou, São Paulo joga hoje, Corinthians empatou. Moiou também. A gente vai falar tudo isso no Globo Esporte, mas a gente vai começar por isso aqui, ó. Palmeiras 3-0 no Vasco. A gente vai ver a matéria do Pedro Rocha na volta. Coisa linda. Então se liga aí. Saudade de você. São os deliciosos sintomas de uma lua de mel. Flaco Lopes e Vitor Roque serão maiores que Bebeto e Romário. Bastava apontar a câmera e pronto. Tigrinhos e flaquetos de todas as idades brotavam por ali. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque. São os novos protagonistas de uma história antiga. Aliás, o que você, meu amigo, minha amiga, estavam fazendo da vida em 2015, 10 anos atrás? Bom, em 2015 eu lembro que eu estava lá em Curitiba, nem sonhava viver o que eu estou vivendo hoje. Eu estava na base do time que me formou lá no Uruguai. Uma década se passou, 14 jogos entre eles foram disputados. O Vasco segue sem vencer o Palmeiras. E os 34 mil palmeirenses que foram à arena ontem precisaram de pouquíssimo tempo para ver a renovação por mais uma temporada desse tabu. Essa vitória teve a marca de um Palmeiras avassalador, que diante do seu torcedor marcou 6 gols nos últimos 2 jogos, todos eles com a assinatura de uma dupla que desde quando surgiu tem mudado a história da temporada palmeirense. Logo aos 6 minutos, Rafael Veiga, que voltou a ser titular ontem, contou com um desvio da defesa para o passe virar assistência a Flaco Lopes. Esquerdo bateu! Gol! A comemoração que vem ganhando os rostos de torcedores palmeirenses em todo o Brasil. Sai trabalhando o PH. Se o início já parecia difícil, a defesa do Vasco tratou de piorar tudo. Olha o presente que o Flaco ganhou dentro da pequena área. Convertida, Flaco! 2-0. Gol! É do Palmeiras! O artilheiro do Palmeiras no ano também é generoso. Agora foi ele quem deu o passe açucarado para Vitor Roque. Não teve a menor piedade do zagueiro vascaíno. Ação legal. Gol! Vitor Roque! Pra lá, pra cá, pra deixar tonto o Paulo Henrique. Feliz é que tá dando certo. Hoje foi 2 gols, uma assistência pra mim, então é um prazer enorme. Tô muito feliz de fazer essa dupla com ele. E ó, ficou barato pro Vasco, viu? No segundo tempo, o Léo Jardim fez essa defesaça no chute do Tigrinho. Defesaça! Naquela altura do jogo, o palmeirense, meu amigo, já tava nas nuvens. Incansável, Vitor Roque, a garotada ali ao fundo gostou. Olha, eu Roque não vou falar para não estragar. Não vou falar nada. Continua assim, leve como uma pena. Ninguém melhor que o palmeirense para saber que o caminho para levar a taça do Brasileirão no final do ano tem vários momentos como esse, de lua de mel. Bebeto e Romário ou Flaco Roque? Flaco Roque. É melhor.
Fred e Denilson ou Flaco Roque? Posso falar? É nóis, irmão. Você tá louco. Esquece Flaco e Roque, é nóis. Mas, ô show, impressionante como o Palmeiras sobra nesses jogos, né? Impressionante. Quando precisa, né? Os caras conseguem dar a resposta. O Abel acho que tem uma força de convencimento dentro do vestiário impressionante. Isso, obviamente, um tempo de trabalho, então os jogadores já entendem o que ele pede, as estratégias pro jogo. O primeiro tempo do Palmeiras ontem, cara, mais um bom primeiro tempo do Palmeiras. Com 3-0, assim, dificulta muito a vida do adversário. O Fernando Diniz, ele é muito coerente no que ele pensa, né, como construção de jogo, então o Vasco não muda a forma de jogar. O Palmeiras até acho que tirou um pouquinho, diminuiu um pouquinho o ritmo, senão poderia ter feito mais gols. Tirou o pé, né, no segundo tempo. Até acho. E hoje tem isso aqui, ó, que é interessantíssimo pro Palmeiras, que é Flamengo e Cruzeiro jogaço na tela do Sport TV e do Premier 8h30. Pra quem que o Palmeiras tem que torcer? O palmeirense tem que torcer pro Cruzeiro pra ficar uma distância curta, mas voltar pra terceira posição ou torcer pelo empate? O ideal aí é o empatezinho, né? Porque o Flamengo não se desgarra, continua no bolo e o Cruzeiro também continua nessa briga. Agora, se o Flamengo vencer o Cruzeiro, me arrisco em dizer que aí abrem 7 pontos, aí me arrisco em dizer que ele tira o Cruzeiro da briga pelo título brasileiro. Tá aí, declaração forte de Denilson Show, agora a gente vai falar. Começa falando então da vitória do Palmeiras, que ontem recebeu o Vasco e venceu o jogo por 3-0. O Palmeiras não precisou de muito tempo não para resolver a parada, né? E aliás, essa dupla tá jogando muito. Vitor Roque e Flaco Lopes, 3-0 em 25 minutos, resolveu o jogo. Lembrou o jogo contra o Inter, né? Porque o Palmeiras tem aquele início arrasador contra o Internacional, mata o jogo logo no primeiro tempo. Ontem, basicamente a mesma coisa, o Palmeiras aproveitando ali, infelizmente pro Lucas Oliveira, né? Que não jogava desde fevereiro, zagueiro do Vasco. Ele acabou entrando ontem como titular e ele, por azar, até em algumas jogadas, ele acabou participando ativamente dos 3 gols do Palmeiras, né? Porque aquela primeira jogada, a bola desvia nele também. A segunda agora, o Hugo Moura vai zerar e a bola bate nele. E a terceira, ele dá o espaço ali pro Flaco enfiar a bola ali pro Vitor Roque. E um Palmeiras absurdamente eficiente, né? Porque chegou e fez gol. Foram 4 finalizações no primeiro tempo, 3 gols se aproveitando das falhas defensivas do Vasco. Legal também a partida do Veiga, né? Entrando mais pelo lado direito, vindo por dentro, funcionou muito bem. Um dos gols, ele tem participação muito importante, com o Andréas jogando mais recuado na vaga ali do Lucas Evangelista, que infelizmente sofreu a lesão e não joga mais na temporada. O Vasco até tem suas oportunidades, o Everton trabalha bem na segunda etapa, mas o jogo já estava completamente resolvido. Uma atuação incontestável de Palmeiras, que pegava o Vasco no melhor momento da temporada, né? 7 jogos de vencibilidade, mas o Palmeiras resolveu com metade do primeiro tempo. E a questão da lesão do Evangelista também, importante a vitória, até para, enfim, de forma anímica o time acaba, talvez nesse primeiro momento, nem sentindo tanto a lesão dele. É claro, né? Um jogador importante que acaba se machucando, mas é importante também, logo no primeiro jogo depois, o Veiga entrando, enfim, o time 3-0, faz 3-0 logo no começo e volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga hoje, tem um jogo importante contra o Cruzeiro, então por isso a importância dos 3 pontos. Tem gente que não tem nenhum atacante. E aí o Palmeiras tem 2 e em excelente fase. Excelente. Sabe quando a setinha tá pra cima? E um melhor o outro, né? Sei bem. Você entendeu? A setinha dos 2 tá pra cima. Aí, meu amigo. Estão jogando muito. Aí esquece. Bom, vamos ouvir os personagens então ontem no Allianz Parque. Nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Não tem que abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva o segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda.
O Vasco vinha de uma boa sequência, aliás, de bons resultados contra times importantes. Cruzeiro, Flamengo, e acaba perdendo esse Botafogo jogo no da Allianz. Copa do Brasil. Exato. Então, enfim, é uma sequência quebrada aí por conta da derrota. Gols do Flaco pelo Palmeiras por temporada. Então, a gente está vendo como no ano passado ele fechou o ano com 22 gols. E, bom, a gente tem o quê? Mais 2 meses, de temporada. E ele já soma 21 gols no ano. Então, pode ultrapassar essa marca do ano passado. E acho que mais do que isso, né? Ele e o Vitor Roque crescem no momento certo. No momento de, semifinal de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro. No passado teve muito gol de estadual, né? Você entendeu? Mais do que o recorte no ano todo, esse momento final, da temporada. Vamos chamar o Vinícius Nicoletti, porque ele esteve ontem no Allianz, acompanhou o jogo e chegará com a repercussão do jogo. Já o Rafa. O Rafa vai falar do Vasco, porque, claro, né, a gente vai falar do Vasco e desse momento. Já o Rafa. Agora sim, o Nicoletti, que está na porta da Academia de Futebol e participa agora do Sport Center. Tudo bom, Nicoletti? Bom dia. Tudo bem, Matheus? Um abraço para você, para todos os companheiros, fã de esportes. Palmeiras já fazendo trabalho regenerativo, se preparando agora para o clássico do final de semana, o Choque Rei, jogo no Morumbi contra o São Paulo. Para você analisar a importância desses gols do Flaco Lopes, que vocês acabaram de colocar aí na tela, ele chegou a 21 gols nessa temporada. Ano passado fez 22. É o terceiro jogador só do Palmeiras no século que chega à marca de mais de 20 gols por 2 temporadas consecutivas. Wagner Love, Rafael Veiga e agora o Flaco Lopes, jogador que vem se destacando nesses últimos jogos. Ele e o Vitor Roque, nos últimos 12 jogos, 9 gols do Flaco e 9 gols do Vitor Roque. Daqui a pouco a gente passa mais números sobre essa dupla que, claro, vem fazendo muito sucesso no Palmeiras. O time alviverde conseguiu essa vitória, né, se recuperando da derrota no final de semana para o Bahia e chega à 7ª vitória consecutiva no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou muito mal jogando em casa, nas 6 primeiras rodadas tinha apenas 2 vitórias e fora do Allianz Parque na Arena Barueri, agora já é um dos melhores mandantes desse Campeonato Brasileiro e importantíssimo para um time que quer brigar pelo título, inclusive destacou assim o técnico Abel Ferreira. Outro ponto positivo do Palmeiras nesse jogo é porque nenhum jogador pendurado tomou cartão amarelo, fica fora da próxima partida contra o São Paulo. E tinham muitos jogadores pendurados, 7 jogadores no total entraram em campo nessa partida contra o Vasco, com o risco de tomar um cartão amarelo e ficar fora da próxima rodada. Não aconteceu e o Palmeiras comemora, vai apenas remontando a equipe com o desfalque do Lucas Evangelista. Entrou o Veiga na função, com o Andréas Pereira fazendo o meio-campo, fazendo um segundo volante, e o Palmeiras conseguiu mais uma vitória e um destaque, viu, Matheus? Matando o jogo nos primeiros minutos. Foi assim nos últimos 4 jogos em casa, contra Vasco, Internacional, Sport e o Fortaleza. O Palmeiras também conseguiu marcar antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Então é um time que é letal no ataque e logo no início da partida. Valeu, Vinícius Nicoletti. O Palmeiras então volta à vice-liderança do campeonato. Já o Nicoletti está de volta com mais informações do Verdão. Vocês já tinham acompanhado, né? O Rafa já estava... Spoiler já, né? O Rafa já estava pronto. Aliás, está sempre pronto o nosso Rafael Marques. E ele chega agora para falar um pouco, então, do Vasco. Rafa, bom dia para você, seja bem-vindo. O Vasco vinha de uma boa sequência, de bons resultados. O Diniz falou, não vai abalar nada, né? Isso não abala a nossa sequência. O Vasco sai com a derrota do Allianz. Tudo bom, amigo? Bom dia. Tudo bem, sim, Suman. Bom dia para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Um discurso que ao mesmo tempo é duro e também é ambíguo por parte do técnico Fernando Diniz, porque ele fala que o resultado não vai abalar a sequência que o Vasco vinha desenvolvendo na temporada. Antes do jogo de ontem eram 7 partidas sem perder, uma classificação, como vocês já pontuaram, importante diante do Botafogo na Copa do Brasil, mas também fez algumas críticas não diretas, porém bem explícitas ao comportamento de alguns jogadores do elenco. Obviamente que ele não nominou, mas pela maneira como ele qualifica a atuação do time no jogo de ontem, fica muito claro que ele detectou em alguns jogadores a chamada acomodação. E notadamente foi uma partida em que peças vitais para o funcionamento do time do Vasco não estiveram bem. Repito, do ponto de vista técnico, Pumita, Paulo Henrique, Nuno Moreira, o Coutinho foi discreto, Tietê muito ausente, e são
os caras que fazem o Vasco construir, atacar de maneira organizada e incisiva. No segundo tempo, sim, o time melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente para poder tirar o 0 do placar e perdeu para o Palmeiras jogando no Allianz Parque. Menos mal, ferimentos leves, porque o Vasco não perde a 12ª colocação na tabela de pontuação. Os times que estão logo abaixo já jogaram, casos do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Internacional, então o Vasco não vai perder posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Terminará a 26ª rodada com a condição de ser o 12º colocado e 30 pontos ganhos. E a realidade do Vasco é atingir logo a segurança matemática dos 45 pontos para evitar uma queda para a Série B. E agora, os próximos 2 adversários são acessíveis. Domingo, o Vitória em São Januário e depois da data FIFA, o Fortaleza lá no Castelão. Adversários diretos nessa luta matemática contra a queda. Sumar. Valeu, Rafa. Muito obrigado. E você volta ainda nesse Sport Center para falar do Vasco e também do Flamengo, que entra em campo hoje para fechar a rodada. Pensando nesses próximos 2 jogos, acho que principalmente o jogo contra o Vitória, o Fortaleza, claro, olhando para a tabela também, mas me parece tentar ainda respirar nesse campeonato, né? 6 pontos, 4 pontos, para não ainda matematicamente, mas assim, você faz 6 pontos, vai a 36, a 10 vitórias, acho que seriam resultados, como disse o Rafa, acessíveis e que praticamente te livra do rebaixamento nessa temporada, que agora é o objetivo, né? O Vasco, acredito que a situação já foi pior, né? Principalmente quando o Vasco não estava conseguindo fazer uma boa sequência de jogos dentro de casa. Então essa sequência recente que o Vasco teve já foi um alívio. E, assim, na atual concepção, né, na forma que está o futebol brasileiro hoje em dia, o Vasco perder para o Palmeiras no Allianz Parque é um resultado normal. Obviamente, quando você está ali brigando para não cair, né, qualquer ponto faz falta. Mas, por exemplo, perder para o Vitória em casa ou empatar com o Vitória em casa será mais grave do que essa derrota contra o Palmeiras, que, enfim, como o próprio Diniz já falou, que foi uma situação que o time entrou meio desligado e acabou tomando logo 3 gols no primeiro tempo. E o campo está mostrando que o time está evoluindo, né, Donk? A atuação foi problemática, mas a fase do Vasco não é problemática. Acho que o time evoluiu recentemente, tanto no jogo coletivo quanto profundidade do elenco, sobretudo na defesa. Acho que é um time mais confiável no sistema defensivo. Então, acho que ninguém ali está tranquilo em relação ao rebaixamento. Todo mundo ali do bolo, tá tudo ainda muito apertado. Só que o Vasco joga mais do que outras equipes nesse momento. Essa derrota, que foi categórica e inquestionável, ela vem no momento justamente da melhor sequência do Vasco na temporada. Então, assim, é algo para se corrigir, ainda mais quando teve tantos erros individuais como o próprio Diniz pontuou, mas acho que não é para fazer um alarde diante de um time que claramente evoluiu nos últimos jogos. O Vasco, como disse o Rafa, permanece na 12ª colocação, né? Então, já mais aliviado também por conta dos outros adversários que não podem ultrapassá-lo na tabela, e olha também para a sequência aí do campeonato. Vamos seguir falando. Fala Palestra, acompanhamos a programação do Globo Esporte, onde a mídia rasgou elogios ao desempenho do Palmeiras, que agora está jogando muita bola, além de vencer, está convencendo o que era aquilo que a torcida do Palmeiras via que o time tinha bastante potencial, né, torcedor? Um time ali estrelado, vários jogadores ali de renome internacional, não estava desempenhando muito bem. Até bem pouco tempo atrás, estava vencendo, logicamente, que é o jeito do Palmeiras, né? Mas não estava jogando aquele grande futebol. E agora a chave virou na temporada. Logo agora que as competições aí estão se afunilando, o Palmeiras está vivendo a sua melhor fase na temporada. Torcedor, só dentro do Allianz Parque, o Palmeiras já emendou 7 vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro. Até bem pouco tempo atrás, o Palmeiras não tinha um bom desempenho jogando na sua casa, diante da sua torcida. Mais de 40 mil torcedores ali incentivando o time do Palmeiras, mas agora a chave virou e o Palmeiras é um dos melhores mandantes aí do campeonato, torcedor, é isso mesmo. Palmeiras fora de casa, a gente já sabia que era um verdadeiro trator, mais de 80% de aproveitamento. Perdemos a última partida ali para o Bahia, mas é uma coisa normal. O Palmeiras não vai vencer todas as partidas, inclusive foi a primeira derrota do Verdão ali depois do Mundial.
Agora o Palmeiras foca totalmente no seu próximo compromisso, que já vai ser no domingo, viu? Onde vamos encarar o São Paulo lá no Morumbi. Jogo muito importante e que mais uma vez só a vitória interessa. E aí, torcedor, nesse jogo aí Flamengo e Cruzeiro, qual seria o resultado ideal para o Verdão aí se manter vivo e firme aí na briga pela luta do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários que eu quero saber. E o Flaco Lopes marcando 2 gols ali, um jogador que também está vivendo uma grande fase, um jogador decisivo junto com o Vitor Roque. Essa dupla de ataque tá dando o que falar na temporada. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.